com muita honra, com muita alegria, eu tenho a oportunidade de receber aqui, na sua casa, que já virou a casa, né? Nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, nesse momento de tanta expectativa para o mundo todo, diante da posse anunciada para logo mais em Washington, a posse do presidente Donald Trump. Presidente, é uma honra poder vê-lo e ouvi-lo mais uma vez aqui na Auriverde, presidente. Bom dia, Pitoli. Bom dia, ouvintes. Nossa Auriverde, um espaço realmente democrático que nos faz orgulhar a imprensa que nós tanto desejamos. Obrigado, presidente, por estar conosco. Presidente, de cara eu vou lhe fazer uma pergunta de um amigo, que já me considero do senhor. A gente percebeu forte emoção no sábado pela manhã, presidente. Ao se despedir da nossa eterna primeira-dama, dona Michele, nós percebemos uma forte emoção. O que passou pela cabeça do presidente Bolsonaro naquele momento? Pitoli, vou te confessar uma coisa aqui. Várias vezes, eu com o presidente, eu olho o pessoal que estava na sala, ninguém entra. E eu chorei dentro da presidente. Que você passa por momentos que você sabe o que tem que fazer, mas você não tem o devido apoio, devido entendimento. E por vezes, o pessoal acha que, por ser presidente, você é o dono do Brasil. Não é assim. Você pode ver. Quando se fala em aparelhamento, né, das instituições, de ministérios, você pode ver. Quando você se formou, Pitoli, eu acredito que é muito comum, né, que você tenha a tua turma tenha recebido um nome, de acordo com a... Sim. Eu me formei em Resende, em 77, o nome da minha turma foi Tiradentes. Qual o nome da turma formada pelo Itamaraty no ano de 2018? Eu acho que você não sabe, Pitoli, até porque é um negócio que não é comum você ter conhecimento a isso. Então vamos lá. O nome da turma que se formou em 2018 era Marielle Franco. Não quero aqui criticar a Marielle, ela já faleceu, tá? Faleceu não, foi assassinada covardemente, ela e o seu motorista. Mas quem era a Marielle Franco para dar o nome a uma turma? Marielle Franco era do PSOL, com toda certeza, em função disso. Não digo nem a turma, foram os mais antigos da Itamaraty e resolveram colaborar para dar esse nome. Até porque já se tinha suspeita, né, de eu estar envolvido nisso. Eu passei 6 anos respondendo publicamente, como assim dizer, não via processo, por ser o mandante da morte da Marielle Franco. Por quê? Um dos possíveis executores morava no meu condomínio, na Barra de Juca, cujo condomínio tinha 150 casas. Então, como se qualquer um fizesse algo ali errado, né, teria passado por mim. É o nome de uma instituição, o Itamaraty, que nos orgulha lá desde 48 da criação do Estado de Israel. Dá um nome desse para uma turma, você vê a tendência político-partidária na formação de mais uma turma. E que vexame é o Celso Amorim para as relações públicas brasileiras. Até aproveito mais um passo, né? Quando a Bolívia expropriou 2 refinarias nossas em seu país, o presidente Evo Morales está com uma de prisão agora, que é uma confusão terrível lá na Bolívia. Ele falou que o exército boliviano fez a coisa certa. O Brasil tinha um comportamento muito imperialista. E o petróleo e o gás, o Lula também falou isso, é da Bolívia, então eles podem fazer o que bem entender. Esse é aquele grande acerto, né, em cima do Foro de São Paulo. Então você vê, quando o TSE anunciou o resultado das eleições, o pessoal do Itamaraty, esse que estava escondido lá, machões, né, vieram a público e falaram: sabotamos o Bolsonaro por 4 anos para chegar esse momento de o Lula voltar à presidência. Voltou, está aí. Agora, essa gente, o concurso superou. Um concurso dificílimo, mas o aparelhamento é isso aí. A ideologia está acima dos interesses de um país. E nós vivemos, né, esse momento todo para onde está indo o Brasil. Trump, há muita semelhança entre a minha vida do Trump. Logicamente que ele é um milionário, eu sou uma pessoa normal, que só passei a ter mais de 1 milhão na minha conta, depois daquela campanha do Pix, que eu agradeço até hoje, que está me dando para pagar advogados, eu agradeço e muito. Mas eu levei uma facada aqui no Brasil, o Trump levou um tiro nos Estados Unidos, lá eles tiveram 6 de janeiro, aqui nós tivemos o 8 de janeiro, muito semelhante, muito parecido. Se bem que hoje, pelo que tudo indica, o Trump deve assinar a anistia do pessoal do 6 de janeiro. Lá teve morte, aqui não teve. Então essas questões todas nos unem. Agora, sim, lá a campanha do Trump é faça a América grande novamente. Nós queremos o Brasil grande aqui também. Aí passa muito mais por nós do que por eles. O que vai transbordar aqui, eu tenho certeza disso, é que o Trump tem dito, né, que sem liberdade de expressão não há democracia. E eles irão para cima de todos os governos ditatoriais. E ouso dizer que nós estamos já com mais de um pé dentro da cova da ditadura em nosso país. Precisamos, sim, desses áreas aqui. Mike Pence tem agora uma série de matéria com ele, que será tornada público, sobre eleições 22. Eu não quero adiantar o que é, até porque eu prefiro que venha de fora, como a CIA trabalhou, não trabalhou, qual é o interesse do mundo, não tinha. Ele já fez uma live, o maior ativista nessa área, tem mais de 20 milhões de seguidores, fugiu o nome dele aqui, onde ele conta, contando o que aconteceu aí, uns 5 minutos falou do Brasil. Agora, o que é uma democracia, Pitoli? É você discutir qualquer assunto, sem problemas. Chama-se liberdade de expressão, está garantida a nossa Constituição. A gente não precisa de leis aqui. Precisa de homens que façam cumprir a lei.
E nós não temos visto isso. Sim. Quando você fala uma grande bancada de senadores para 26, a gente não quer fazer uma grande bancada para perseguir quem quer que seja. Queremos uma grande bancada para exatamente equilibrar os poderes, que está completamente desequilibrado. Todos nós sofremos com isso. Nós temos gente presa aqui no Brasil, temos exilados em alguns países, como a Argentina, gente em processo. Eu queria participar do programa com o Paulo Figueiredo, por exemplo, né, com o Rodrigo Constantino, mas não posso, porque eles estão inquietos lá, inquérito também todo, a gente não pode se conversar. Eu não posso nem conversar com advogados de outros inquéritos. Isso não é democracia. Quando você veio para o caso específico do Brasil agora, a negativa do meu passaporte, né? Até eu falei com o André Ventura ontem, aquele deputado português. E vale a pena, porque é uma coisa inacreditável, né? Entre tantas outras semelhanças. Em 2018, o Lula tinha acabado de ser condenado em segunda instância, e ele recebeu do Supremo autorização para sair do Brasil. Ele iria para a Etiópia. Acabou não indo por outro motivo, por uma outra ação. O Supremo liberou com 2 condenações para a Etiópia. E agora é o seguinte, o que queria fazer na Etiópia? O motivo, né? Olha só. Tínhamos, na verdade, 2 assuntos, né? 2 painéis. Um dos painéis do Lula era parceria renovada para acabar com a fome na África até 2025. Essa historinha de combate à fome, para dizer que está ligado ao mais pobre, que está preocupado com o pobre que passa fome. Mas o Bolsa Família com o Lula era em média 190. Comigo passou para R$600. Nós criamos o Pix, que inseriu no sistema bancário mais de 40 milhões de invisíveis, que nós detectamos por ocasião da pandemia. Esses invisíveis trabalhavam com dinheiro vivo, vendendo maga no sinal, um camarão na praia, um picolé na arquibancada de jogo de futebol. Era também a cabeleireira, a manicure, o pedreiro, tá? Aquelas pessoas que viviam no dia a dia da informalidade. E quando nós criamos o Pix em novembro de 2020, nós botamos esses caras para dentro da economia. Tem comunidade, ou melhor, não tem comunidade hoje que não viva sem Pix. Nós temos os números, por exemplo. Mais de 150 milhões de pessoas têm Pix, pessoas físicas. Mais de 15 milhões de pessoas jurídicas. E quando você olha o Pix, você dá uma bugada, você vai ver, por dia, o Pix movimenta mais de 100 bilhões de reais. E quando acontece esse caso agora do Pix, né, que entrou o nosso deputado Nicolas, fez um vídeo muito preciso, muito objetivo, parabéns a ele, um garoto inteligente, tem um grande futuro pela frente, a gente fica na dúvida, né? Não seria taxar o Pix. Mas quando o governo vê 100 bilhões pela frente, e faz uma isso normativa, ele quer alguma coisa. Ninguém manda flores para nós homens, para as mulheres, nós não temos alguma intenção com ela, namorar, né? Apaixonado. Ninguém manda flores, uma mulher que manda, não sei se seja aniversário até, né? Outra data qualquer, mas entre jovens, sem algum interesse, algum objetivo. O que é natural, faz parte da nossa vida. E quando o governo do PT vê que o Jair Bolsonaro criou o Pix, o Lula começou a preparar o clima para todos aqueles que ganhavam mais de 5 mil reais por mês, de uma forma ou de outra, ter um encontro com o Leão. E mais ainda, com toda certeza, a perseguição, que faz parte desse governo. Esse governo de perseguir os seus opositores. Está perseguindo o caminhoneiro agora, usando a Polícia Rodoviária Federal. Está perseguindo o agro o tempo todo. É um governo que olha para o cidadão aqui, na verdade, não olha olho no olho, olha no bolso dele. O que eu posso tirar de você? Exato. Eu até apelidei a política econômica do Haddad, né, que é menos vacas, mais leite. Ele só quer arrecadar e gastar. Quando eu cheguei no Alvorada, em 2019, eu dei lá tem uma piscina olímpica, tem tudo lá que você possa imaginar. Tá? Deu um mergulho na piscina olímpica, eu não me senti bem. Por que a água está quente? Aqui tem aquecedor. Eu falei, é solar ou é elétrico? É elétrico. Desliga. A economia é mínima, mas você dá exemplo. Quando apresentaram para mim, aqui tem o seu cartão corporativo pessoal. O que eu posso fazer com esse cartão pessoal? Você pode sacar 20 mil por mês e tomar em caldo de cana, em tubaína. Falei que você vai entender. Eu falei, não quero usar esse cartão. Não gerei senha. E por 4 anos, o saque foi 0. Quando eu cheguei na presidência, salário 33 mil de Presidente da República, 12 mil de militar da reserva. E podia pedir a aposentadoria pela Câmara. Eu tinha 28 anos de serviço da Câmara, 2 de vereador, e dava 30 mil por mês aproximadamente. Eu falei, não vou pedir. Porque eu não quero que alguém fale, soma 33 com 30 mais 12, dá 75. Acho que é isso. Exato. Além de outras coisas, acho que além de comida de graça, não paga aluguel, etc, etc, etc. Não vou pedir, para evitar falarem de mim. Andando pelo Brasil, eu vou dormir em quartel. Hotel de trânsito oficiais dentro do quartel, ou havendo um alojamento do comandante, hotel de trânsito ele média R$70. Paga esse trem aí. Quando eu viajava, eu ficava em embaixada. Às vezes que eu fiquei em quartos caríssimos, foi cortesia do rei, tá? Do sheik, ou de outro país qualquer. Nunca fiquei em um quarto caríssimo para mim, ou para a primeira-dama. Nesses locais caríssimos, é complicado para a gente ter uma vida simples. Sim. Se você demorar para ir no banheiro, você vai pipi na calça, que é muito longe. É um quarto de campo de futebol, ou um oitavo,
Tá? Então você tem que dar exemplo. Se você não der exemplo, você tem como cobrar. Presidente, agora, o que o senhor, nessa chegada de Trump para esse segundo mandato, entendo eu que ele deve ter olhado para os erros cometidos ou que poderia ter feito e não fez. O senhor entende que sim, há muito aprendizado de um primeiro para um segundo mandato, olhando para o senhor já em uma eleição em 2026, presidente? O que eu entendo, Vitória, vocês são testemunhas, né? A gente erra, não tem como não errar. Você não é uma máquina. Tá? Mas aqueles 4 anos te dão uma experiência enorme. Até o próprio Trump. Ele está chegando com uma equipe diferenciada, uma equipe com vontade de fazer a coisa certa e fazer a América grande. Tá? E ele chega com muito mais vontade. Hoje deve ter 100 ou 200 novas medidas, né, que ele vai anunciar. Seriam decretos presidenciais aqui no Brasil ou medidas provisórias também. E ele está tratando a questão lá de imigração. Olha como estão alguns países da Europa. Tomado por gente com cultura, com religião, com fé, com comportamento completamente diferente do seu povo. Olha que eles estão pagando preço altíssimo lá. Ele não é contra imigrante. Ele é contra imigrante ilegal. Como, por exemplo, o problema na Baía dos Porcos em 62. Né? Aquela questão dos mísseis da União Soviética, que deu aquela confusão toda. E logo depois abriu as portas dos Estados Unidos para que cubanos fossem para lá. O que a ditadura cubana fez naquele momento? Que o Fidel Castro assumiu em 59. Esse problema deu em 62. Cuba mandou para lá, ó, esvaziou as suas cadeias. Tem muita gente de má índole nos Estados Unidos. Quem trabalha, quem é honesto, quem tem um passado limpo, não tem problema nos Estados Unidos. Ele está fazendo certo ou errado? Eu entendo que está fazendo certo. Essa questão migratória, ele já deu um sinal para o governo mexicano acabar com essa história de lá servir de corredor para esse tipo de imigração. Ele deu um recado lá, mais ao norte também, que entrava também imigrantes, entre outras coisas, para o Canadá. O Trudeau caiu, já anunciou a sua renúncia. O México está no mesmo caminho. O mundo, ontem, 3 reféns foram libertadas. E uma delas chamou a atenção, Pitor, não sei, por causa do quê? Uma das mulheres caminhando com a perna aberta. O que aconteceu? Não sei. Eu não vou ser leviano e falar o que aconteceu, mas algo aconteceu com ela. Está andando dessa forma. Imaginou como essas mulheres foram tratadas ao longo desse mais de um ano de cativeiro. E nós sabemos que aquele pessoal não tem a mínima consideração com mulher. Mulher é objeto para eles. Mulher não tem o direito de ter prazer, por exemplo. Tá? Mulher, então, é um objeto. E o Lula, aqui no Brasil, trata o Hamas não como grupo terrorista, trata como parceiros. Olha o BRICS agora. Quem diria, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Começou a crescer. Com que tipo de países? Além de Irã lá para dentro. Tá? Agora entra aqui Cuba, Bolívia, Nigéria, Cazaquistão, Uganda, Uzbequistão, entre outros. Eu, presidente, numa situação dessa, sairia do BRICS. E tentava, se fosse o caso, né? Vamos tentar entrar no NAFTA, que é um acordo ali americano, né? Que entra ali o Canadá, Estados Unidos e México. Né? Vamos tentar o Brasil entrar nesse grupo, que tiraria o N fora de norte, né? Ficaria o AFTA apenas. Ou então ficaria sozinho. Tá? Jamais aceitaria mudar o padrão dólar. Quem está nos ouvindo, você prefere passear? Quem tem dinheiro, obviamente, agora está difícil. Tá? Agora não tem, já não tem picanha, não tem cerveja, agora não tem mais diesel também. Lembra que falava aí, aquela jornalista, né? Aquela que, olha, agora o povo vai comer picanha, agora o povo vai se vestir bem, aeroporto vai virar rodoviária. Você não vai mais para os Estados Unidos. Se você for numa casa de câmbio lá fora com dinheiro teu, você vai pagar a transação, né? O câmbio está na casa dos R$9 o dólar. Está 6,20 agora, 6,15, por aí, não sei como está o mercado hoje. Tá? Mas é por aí, está acima de 6. Lá está praticamente 50% mais caro. Porque é falta de confiança. Quando o presidente da República fala, por que estamos negociando em dólares e podemos negociar em yuan? Quando tiver acesso aos 37 acordos que o Lula fez com a China há poucos meses, um desses acordos, um memorando, tem um empréstimo lá de 5 bilhões de yuan, 4 bilhões de reais para o BNDES. Por que pegar com a China dinheiro para botar no BNDES? Essa grana, 4 bilhões de reais, por ano, são 15% de taxa de juros. 4 bi, 15% são 600 milhões. Você vai ter que pagar juros dessa grana esse ano, já que você botou dinheiro lá para o BNDES. O BNDES comigo deu lucro. Lembra lá atrás? Com a esquerda, com o PT, um pessoal privilegiado comprando um aviãozinho com a taxa Selic. Sim. Não dá certo a economia. A economia não perdoa quem está no Brasil. E agora, por alto, né? Está vindo uma taxação extra aí para soja. O pessoal que mexe com soja, de R$4 por saco de soja para o governo. Uma lei lá atrás de 2009, se não me engano. Vou me inteirar melhor para poder falar sobre isso aí. Cada vez mais taxando, buscando meter a mão no bolso de quem produz. E o trabalho que tem que ser feito de um governo, com todo respeito, foi o nosso. Dá para comparar Paulo Guedes com Haddad? Lá atrás, chamava o Paulo Guedes de Poço de Ipiranga, ele me autorizou a falar assim, né? Até respeitosamente. Ele era o cara da economia. Nós fundimos 4 ministérios e deu para ele. Ele falou, eu não quero ter um problema com o ministro do planejamento, eu quero planejamento comigo aqui. Vai. Indústria e comércio, quero comigo. Vai. Você tem que confiar nas pessoas. E eu, ao confiar no Guedes, graças a Deus,
Deu certo que, apesar de pandemia e guerra, a relação dívida pública-PIB, o percentual diminuiu. Agora aumentou. Mais de R$ 1 trilhão, mais de R$ 1 trilhão. Você bota 15% em cima disso, a partir desse ano, mais 150 bilhões. Meio bilhão por dia a mais só de juros. A gente vai sair desse buraco como? Dá para sair, obviamente. A gente está saindo. Tem menos meios do que nós. Aqui dá para sair. Dá para sair. Acredito, com a experiência que a gente tem. Quando o cara fala, é inelegível. Qual crime eu cometi, companheiro? Pegaram o dinheiro da minha cueca? Pegaram conta minha lá fora? Eu quebrei a Petrobras em 900 bilhões de reais. Eu quebrei fundo de pensões aqui no Brasil. Reuniu-se com embaixadores, abuso de poder político. Você não considero, já está difícil falar em democracia hoje em dia, né? Mas eleições sem oposição não é democracia. Deixa o povo decidir. Isso não é democracia? Alguns falam, quem seria o seu reserva para 26 se tu não vier? Se eu não vier, é sinal que não tem democracia. Esqueça voto. Exato. E quem quer recuperar a democracia? Está lá o Eduardo, que me representa. Ele representa, ele é meu filho, pô. É mais do que representar. A confiança é 100%. Está lá com a Michelle nos Estados Unidos. Obviamente a Michelle não trata esses assuntos. O Eduardo fala inglês, fala espanhol. Já está dominando bastante o árabe. Anda o mundo todo. Tem bom relacionamento com a família de Trump. Lá atrás, eu, presidente, quando cogitei o Eduardo ser nosso embaixador lá, o pessoal, olha, o fritador de hambúrguer quer ser embaixador. Olha o embaixador de Israel, que esteve comigo aqui. Eu falei para ele, porta aberta, que eu tinha qualquer problema, ele chegava lá, entrava e falava com ele, tem que marcar audiência. Confiança nele. Confiança em Benjamin Netanyahu. Tá? Confiança em certos chefes de Estado que você pode confiar. E hoje em dia, como é que estamos? Como é que está o Celso Amorim andando pelo mundo? Eu fui convidado, apesar da fake news de alguns da esquerda, né? Ele não foi convidado. Eu fui convidado. A imprensa do mundo todo divulgou isso aí. Como a imprensa do mundo todo está divulgando que eu fui proibido de ir para lá por uma decisão de um juiz. Um juiz que é o dono de tudo aqui no Brasil. É dono da sua liberdade. Ele abre inquérito, ele te ouve o delator, tá? Ele é o promotor, ele é o julgador, ele encaminha o seu juiz para fazer parte da audiência de custódia, tudo ele. Tira teu passaporte. Eu não sou réu, pô. Pode fugir. Eu posso fugir agora. Qualquer um pode fugir. E um vexame. Fez com que, não sei o que vai acontecer hoje, por ocasião do pronunciamento do Trump, está lá a minha esposa, tá? Ela tem personalidade, faz um trabalho discreto, logicamente queria estar do lado dela, por isso, a gente chora, né? Por que não chora? Eu sou uma máquina. Eu tenho as minhas fraquezas, tá certo? Sim. Queria estar com ela. Ok? Infelizmente não pude estar presente, mas ela foi para lá. E tá, ontem teve lá no baile, teve lá com o Eduardo, com a esposa do Eduardo presente também, tinha mais algumas pessoas lá, fazendo a sua presença, né? Logicamente, demonstrando que nós respeitamos o povo americano, que nós estamos dando democracia, nós respiramos liberdade, nós queremos para o Brasil uma política semelhante aos Estados Unidos. Ninguém vive sozinho mais hoje em dia, né? País nenhum também. Se eu tivesse no governo, estaria 100% afinado, 99% afinado com o governo dos Estados Unidos. Isso é muito bom. Quando tiver outro lado, juntando ali Rússia, China, Venezuela, Cuba, Irã, Nicarágua, o Brasil, meu Deus do céu. Agora, presidente... Pode mudar o padrão dólar. Tá? Comigo, nós ganhamos o status, até foi para as Forças Armadas, na conversa com o Trump, grande aliado do ex-OTAN. O que eu fiz pelas Forças Armadas é inimaginável. Ninguém não conseguiu fazer isso aí. Meus parabéns ao Exército Israelense, que não abandonou seu soldado aqui no Brasil. Onde uma juíza lá, uma juizeca, né, deu lá um despacho para ouvir o soldado, a acusação, genocídio. Parabéns ao Mossad. E tem algumas pessoas que a gente conversa, não é do Mossad, mas tem contato com o Mossad de Israel. Até um me disse outro dia, né? Que golpe é esse no Brasil que o Mossad não sabia? Que golpe secreto aí? Vai ter que perguntar para quem está me acusando, eu também não sei. Porque os caras querem me tirar de combate. Não interessa ter no Brasil alguém que está comprometido com o seu país. Você pegar o pessoal do agro, por exemplo, o que eu fiz pelo agro? Primeira coisa, não atrapalhei. Não contratei mais gente para fiscalizar o agro. Diminui 80% da montagem no campo. Via CAC, né? Ou via porte estendido, armamos o homem do campo. O homem do campo tem que estar armado. O MST não funcionou. Passou a estar bem o nosso relacionamento, no deles, dentro da porteira e para fora da porteira também. Acabamos com muito gargalo para deslocar o que nós produzimos no campo, fazendo pontes. Os portos passaram a dar lucro, que davam prejuízo. Porto de Santos dava prejuízo de 500 milhões por ano, passou a dar lucro. Quem levava 1 bi por ano fica revoltado comigo. Daí faz de tudo para desgastar, porque para eles, como voltou agora esse esquemão no Brasil, está muito bem. E daí gasto. O gasto também é prejuízo. Como é que está o pessoal aí de Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras? Correios, vocês estão felizes com o fundo de pensão de vocês? Vocês estão felizes com o fundo de pensão de vocês?
Tá certo? Presidente, agora uma questão. Na semana passada, até em função do Pix, o senhor viralizou um vídeo produzido pela equipe do senhor, pelo Andriele Raoni, aquele vídeo da caneca, né? Que o senhor vai falando da importância de todos nós, da união desse povo, né? E a gente tem veiculado, já veiculei mais de uma vez esse vídeo aqui, porque nós precisamos, de fato, acabar com essa história. Bolsonaro precisa, o presidente Bolsonaro precisa nos salvar. Não, sem dúvida, está nas mãos do presidente Bolsonaro, o maior líder da direita nesse país e, quem sabe, no Hemisfério Sul, né? Um dos maiores líderes mundiais da direita, hoje, está nas mãos, sim, do presidente Bolsonaro a oportunidade de nos salvar. Mas cada um tem que fazer a sua parte, presidente. A gente tem que se unir, a gente tem que mostrar que esse povo tem força, para também lhe dar força. O senhor entende que esse vídeo consegue atingir esse objetivo, presidente? Não, primeiro quem salva o Brasil é Jesus Cristo. Não é Messias Bolsonaro. Tá certo? E, durante a minha campanha, eu falava muito no João 32. Né? Na verdade, não tem como você ir para frente com mentira. Esse governo mente o tempo todo. É igual aqui, a sua liberação para ir na Etiópia. Ia tratar lá o quê? Né? Parceria renovada para acabar com a fome da África até 2025. Ô, Lula, 2025 agora. Já acabou a fome na África ou vai acabar até dezembro? É sempre aquela mesma historinha, repetida o tempo todo. Coitado do pobre, eu amo o pobre, o Bolsonaro não quer saber de pobre. Ô Lula, quando nós criamos o PIX, os banqueiros deixaram de arrecadar em torno de 20 bilhões por ano, que era a grana do TED e DOC, das transferências, acabou isso aí, continua TED e DOC, mas caiu bastante. Ganhou quem? Aí ganhou o pobre. O pobre passou a ser o MEI, né? Microempresário, passou a ser isso. Nós atendemos os pobres. Quando nós revogamos mais de 5 mil normas regulamentadoras, via Rogério Marinho, que na época trabalhava com Paulo Guedes, nós ajudamos o microempreendedor. Quando nós criamos a Lei da Liberdade Econômica, permitimos a cabeleireira, que queria fazer seu salãozinho, o mecânico da oficina, o cara que queria vender pizza, né, lá no cantinho dele, que queria vender pipoca na praça. O que essa lei ajudou, entre outras coisas? A Lei da Liberdade Econômica. Ele entrava com o pedido de alvará na prefeitura, se em 30 dias o prefeito não respondesse, ele podia abrir esse negócio. Antes de nós, ficava de eterno. Por vezes, pegava até propina dessas pessoas, algumas prefeituras, não são todas, para poder liberar. E quando você fala em ferrar o pobre, quando nós descobrimos uma máfia dentro do CEAGESP, junto com o Coronel Melo Araújo, que agora é vice-prefeito em São Paulo, tá? Empurrador de carrinho, tinha que fazer uma autoescola, R$2.000, tirar carteirinha de empurrador de carrinho, e pagava em média R$160 de propina por mês. As mulheres, tinham 4 mil empurradores de carrinho lá, vai multiplicar 4 mil vezes 160. As mulheres serviam um cafezinho, pagavam R$60 de propina por mês. Nós acabamos com isso. Tanto é que eu já falei para você aqui, quando eu recebi Pix, né? Um dos Pix que marcou foi lá no empurrador de carrinho do CEAGESP. Deu R$100 para mim. E para as pessoas, R$100 pesa. Mas ele falou, presidente, estou te pagando R$100 agora, eu deixei de pagar 160 por mês. Isso é ajudar o pobre. Essas pessoas que trabalham ralo igual condenado, chegam de madrugada, vão embora à noite, vai levar você para tua casa. E repito, o Pix ajudou muito essas pessoas. Que o Lula agora quer ferrar o Pix. Ah, isso é normativa, não mexe com nada. Mas por que baixou essa normativa? Está preparando o clima. Não tem taxação, tudo bem. Num primeiro momento não tem. Mas ele dizia que lá atrás não ia taxar as blusinhas da China, né, o Shopee. E taxou. Mente o tempo todo. Promete o sentimento das pessoas. Quando fala em picanha, ele mexe com o sentimento das pessoas. Mas se você for fazer as contas, né? Cada boi, em média, 2 quilos de picanha. O nosso rebanho está um pouco acima do número de habitantes. Estão 230 milhões de cabeças de boi no Brasil. Então, se você quiser fazer um churrasco por mês, não é possível ter picanha para todo mundo, porque no segundo mês não tinha mais boi para bater. São coisas óbvias aí pela frente. Mas ele sabe mexer com sentimentos. E essa historinha de... Começou lá em 2003, o Lula na posse dele. Olha, se no final do meu governo, cada brasileiro puder fazer a sua refeição, está tudo resolvido, já estou feliz. E repete o discurso mais 3 vezes. E agora estou trazendo para vocês o discurso da Etiópia, que ele não chamou, acabou não indo. Mas lá também, repito, na Etiópia, né? Sim. Parceria renovada para acabar com a fome na África até 2020, até 2025. E sabe qual é o segundo painel, Pitória? Está sentado, Pitória? Vai, o fala. segundo painel iria defender lá na África, vencendo a luta contra a corrupção. Ele condenar a segunda instância e lá para falar vencendo a luta contra a corrupção. Isso é uma falta de garantia sem tamanho. E nós sabemos como funciona a maioria dos países da África subsaariana. Como é que é a questão de corrupção lá. Sabe disso aí? Esse é o PT que está aí. E mesmo te mostrando a verdade, tem dificuldade de botar na cabeça de algumas pessoas, né? Na realidade, o que você tem, você deve ao capitalismo, não é ao socialismo do Lula. Você tem telefone? Tem, né? Tem telefone. É público ou é privado? É privado. Quando era público, não tinha. Você tem saúde? Então você começa a ver o que o pobre tem, o que ele não tem. O que ele tem vem do capitalismo. Sim. Se você... Tanto é que o Lula defende tanto, sempre defendeu lá o regime lá de Fidel Castro, né? A gente pergunta o mais pobre, quanto é o Bolsa Família lá em Cuba? É 0. Quanto é o salário mínimo em Cuba? Em torno de $15. Está R$100 hoje em dia. Você quer isso para o seu país? Para onde é que tem o fluxo migratório do país?
Você vai do lugar rico para o pobre ou do pobre para o rico? Você vai do pobre para o rico. Por que o Nordeste é a região mais pobre do Brasil? O Lula, a esquerda, o PT não está mais de 20 anos na região? Aí está o problema. Esses caras sabem cuidar muito bem da esposa, botando a esposa lá para ser no Tribunal de Contas do Estado. Sabe muito bem. Se arrumar, sabe muito bem. Agora, tratar de vocês como nós tratamos, não existe. Repito, até o Bolsa Família. E comigo, o cara que recebia o Bolsa Família podia trabalhar. Voltou agora a escravidão. Se trabalhar, perde o Bolsa Família. Ele prefere ficar dependendo, fazendo bico, né? E dependendo. Esse aí fazendo bico, você tem Pix. De acordo com o que entrar no seu Pix, ele ia cortar o Bolsa Família ou não? Agora vamos lá, é outra área aqui que ninguém tocou no assunto ainda. Você que recebe Bolsa Família e fazia uns bicos por aí e entrava um dinheirinho a mais todo mês para você. Ao fazer o cruzamento Bolsa Família, Pix, o Lula ia cortar o seu Bolsa Família ou não? Responda. Jair Bolsonaro criou o Pix. Quem criou foi o Central, foi no meu governo. Eu podia falar, não vai ter Pix. Teve Pix. Você passou a poder trabalhar. Eu quero o mercado funcionando. Sempre falei para os meus ministros e falo agora também, não tem mais ministro, mas falo também. Eu prefiro até viver na informalidade. Muita gente sem controle, do que com controle o cara na miséria. Deixa rodar, porque o cara que está na informalidade, que está tendo mais de 5 mil por mês, acontece sim, é lógico que tem na informalidade. Ele vai fazer compra no supermercado. Ele vai ter um carrinho, vai pagar pedágio. Ele vai fazer girar a economia. Como quando lá atrás nós zeramos os impostos federais dos combustíveis, o cara gastou menos de R$200 por mês de combustível. Ele vai comprar outra coisa no mercado, dá um presente, vai tomar cervejinha com o dinheiro dele, ou seu refrigerante, e a economia está rodando. Tanto é, quanto mais diminui impostos, mais a gente arrecadava. A tal da curva de Laffer, né, que eu fui saber o que era, eu não manjo muita economia, mas eu procuro saber como é que acontece as coisas. Quando você começa a cobrar imposto, chega um ponto que o cara que está sendo cobrado tem duas alternativas: quebrar e ir para o Bolsa Família, ou sonegar. E não tem alternativa. Ia sonegar agora, né? Estou recomendando a sonegação. Tem um vídeo meu de 30 anos atrás. O pessoal bota no ar, tudo bem. Falei besteira 30 anos atrás. A gente se redime aí. Okay? Mas, em parte, o povo tem razão. Para onde está indo o meu dinheiro? Os impostos são de alguns países do primeiro mundo. O serviço é de países de terceiro mundo. Mano. E nós demos o exemplo lá atrás, enfrentando a pandemia, reflexo da guerra, e demos exemplo. E o Brasil arrecadando mais, diminuindo a sua carga tributária. Quando o Paulo Guedes falou que eu vou lançar a reindustrialização do Brasil, que é muito fácil você falar de trabalhador, né, empregado, que é massa. Agora você não fala do patrão porque é a minoria, não tem voto. Mas ser patrão no Brasil também não é fácil. Tanto é que a gente estava trabalhando, não deu tempo ainda, queríamos criar minha primeira empresa. Para aquele cara que reclama do patrão poder fazer a sua empresa e dar o tratamento aos empregados que ele achava que merecesse. E a economia não perdoa. Rodando a máquina da economia, todo mundo ganha com isso aí. Você pode ver, quando nós criamos o Pix, você não ouviu falar mais em assalto, em roubo, em caixa eletrônico. Acabou o caixa eletrônico. A Casa da Moeda lá no Rio de Janeiro está trabalhando menos, porque o papel moeda dura mais tempo. Em vez de X anos, X mais 30%, por exemplo, 50%. Tudo é a bola de neve morro acima, é o contrário do que o morro abaixo. Como eu dar exemplo? Não é só convidar o Paulo Guedes. O Paulo Guedes tinha que aceitar. Ele aceitou. Deu as condições dele. Eu quero 4 ministérios fundidos comigo. Dei. E confiança 100% nele. Eu duvido que a Tereza Cristina fizesse o brilhante trabalho que ela fez no governo do PT agora. Porque é monitorada, é vigiada. Comigo ela fez porque ela teve liberdade. A Tereza Cristina virou uma gigante maior porque ela teve liberdade comigo. Se fosse o governo do PT, não teria liberdade. E cada ministro foi nessas condições. Eu indiquei um outro nome perdido, como por exemplo o Jorge Seife, para a Secretaria da Pesca, que era uma festa, né? A questão da pesca no Brasil. Vou começar com seguro defesa. Tem cidade aqui que o cara lá nunca tomou um banho de rio e ganhava seguro defesa. Então, para quem tinha que dar, vamos dar. O estado que mais tinha seguro defesa era o Pará. Ninguém reclamou. O corte que foi em cima de quem nunca viu peixe, nunca viu um lambari na vida, muito menos uma minhoca. Isso não tinha que ter. Então, ao você fazer a coisa certa, ao você dar exemplo, como da piscina lá em casa. Presidente. Você tem como realmente fazer com que o povo acredite em você. Pois não, Pitoli? Tem uma pergunta, pediram para o senhor falar sobre Rio São Francisco e o que significou, né, a finalização daquela importante obra para o Nordeste, presidente. Olha, era para ter acabado em 2012. Passou para 2014 e depois sobrou para o nosso governo. Por que não funcionava o Rio São Francisco? Né? A transposição. Primeiro, tinha sempre os aditivos das obras. Quando nós pegamos o Lula fez 90%. Tudo arrebentado. O que ele fez? Quebrado. A dilatação térmica arrebentou tudo. Pior do que você começar a fazer uma casa, você pegar uma casa que já começou a ser feita e você tem que quebrar tudo e fazer de novo. E só acertamos o São Francisco quando botamos lá, por exemplo, o Rogério Marinho, que é o nordestino do Rio Grande do Norte, que realmente tem profundo conhecimento dessas questões, é da região. E ele falou para mim, eu aceito, mas eu quero fazer a transição. Vai fazer. Tanto é que números aproximados, olha só, por favor, números aproximados.
12 dias de bombeamento equivaliam, em volume, a um ano de carro-pipa. Tá certo? Tem uma denúncia aqui do deputado Carmelo Neto, lá do Ceará, dizendo que está tudo parado no Ceará. O que está parado? O que está parado lá? A transposição, tudo parado. Nós vimos aqui, ó, tem mais um cara da peça aqui, o Coronel Meira. Se quiser botar a cara que fala 10 segundos, te autoriza, tá? 10 segundos, tá certo? Mostrando o que é a região. Então, o que acontece? E também fica aquela história, você tem que conversar com o vereador, com o candidato, com o prefeito, senão não vai água via carro-pipa. Que nós descobrimos na época, olha só. Como é que você faz o controle se aquele cara que tem 200 carro-pipa está entregando água ou não? Tem um GPS que vai lá no carro dele e você monitora se ele entregou ou não. Descobrimos que algumas das empresas tinha o GPS que tinha no caminhão, botava na moto. O cara fazia o percurso de moto devagarzinho e voltava. E a água entregue. O cara só nega água pro irmão dele. O PT, conivente com isso tudo. Tanto é que você nunca viu o PT denunciar corrupção. É só denunciar. O cara só nega água para tomar pro irmão dele. E quando começou a transposição, a água chegando. E depois começou o pessoal pegando água do canal com a bombinha, né? O pessoal do meu governo, alguns poucos, né? Vamos fazer uma blitz. Não, não é negativo. Bombeia mais. Bota mais água lá embaixo. Queriam que os governadores pagassem, né? 400 milhões por ano a despesa lá com o bombeamento. Eu falei, não. Nós pagamos isso aí. Tinha doença, vamos arranjar recursos, vamos pagar. O nordestino merece água, meu Deus do céu. Água! E eu não sabia, né? Que faltava água em Bagé, Rio Grande do Sul. O prefeito procurou na época. Ô, presidente, hoje é aniversário de Bagé, inclusive. Coincidência? Um abraço aí, ó. Salvo engano, de São Sebastião. Salvo engano, hoje é de Bagé também. Opa, não sabia não. E em Bagé faltava água. Então o Exército, acredito ter passado da metade já a obra lá, fazendo uma represa, de modo que Bagé não tenha mais água. Foi o prefeito, né? O Lara nos procurou. Conversamos com o Exército Brasileiro. E o Exército não tinha expertise disso, mas tinha na teoria, e começaram a fazer trabalho lá, de modo que eu acho que daqui a pouco tempo, né, não temos mais o risco de ter falta d'água em Bagé. Acho que ninguém sabia, eu não sabia que faltava água em Bagé. Okay? Mas é o governo que faz as coisas. Quando você vê, né, ele tinha no mínimo detalhe. Por exemplo, o que é um hidroavião? Eu confesso que nunca vi um hidroavião no Brasil, confesso. Mas, via Tarcísio, facilitamos a habilitação de pilotos de hidroavião, que o Brasil todo é uma pista. O Jorge Sey fez miséria pelo Brasil, a obra mais fantástica, não foi concluída, né? É a criação de tilápia no lago lá de Itaipu Nacional, que dependia, criação de tilápia, né? Que dependia do governo paraguaio, do parlamento. E Itaipu Nacional, como é uma empresa cobiçada por políticos. Você sabe, por político que não é político também, né? Você sabe por quê, Pitório? Porque lá não é auditado pelo TCU. Se você quiser fazer algo errado, você bota a mão até o sovaco, sem problema. Nós, usando ali, saneando Itaipu, nós diminuímos a metade da tarifa em dólar, o megawatt em dólar, e fizemos obras. Pista do aeroporto, asfaltamos a Trevoadeira, a segunda ponte do Paraguai, começamos a fazer a terceira ponto Moutinho. Agora, a Itaipu está dando prejuízo. Itaipu está dando prejuízo por quê? Desvia lá para 70 milhões de reais para uma empresa que dá guarita para o MST. Parece, vou falar parece, né, para evitar processo, etc. Olha, Grande Itaipu está indo para fazer o desassoreamento lá da região lá de Belém, que vai ter lá a COP, né? Desassoreamento. É a obra mais fantástica que tem. Em Angra do Reis, foi feito um desassoreamento, custou 12 milhões de reais, na Foz do Rio Mambucaba. Tem uma casinha lá. Não pedi, não. Gastaram 12 milhões, tem mais areia na Foz hoje em dia do que antigamente. É um dinheiro fácil de você ganhar. Tem aqueles que querem fazer a coisa bem feita e outros que querem se dar bem. Mambucaba, hein? Filho só de Mambucaba, quem diria? Tem nada lá. E assim é no Brasil todo. A estatais está dando prejuízo. Está do meu lado aqui o Saxida, né? Se ele tiver uma coisa para falar de economia, eu coloco ele aqui para falar de economia aqui. Eu conheci o Saxida em 2017. Ele ia lá na Câmara Municipal me dar uma aula semanal de economia. Ele sabe que eu sou cabeça dura, mas boa vontade eu tenho e, mais importante, tenho disciplina. Aí eu dei a palavra, vai ser cumprida. PG, você é o dono do Ministério. Vai. Tarcísio, você é o dono da infra. Vai. Tereza Cristina, sozinha, um outro governo, você não chegaria. Não chegou mais de jeito nenhum. Porque tudo tinha... Você vai ser ministra, mas o tal e secretaria não são tuas, são de outros partidos políticos. Marcos Pontes, você está disputando a presidência, né? Boa sorte a você, tá? Boa sorte a você. Ok? Mas eu lamento você estar nessa situação, que você sabe que não tem como ganhar. O voto é secreto. E se nós embarcarmos na tua candidatura, que eu acho muito melhor do que muitas outras por aí, nós vamos ficar sem comissões. Hoje em dia, Marcos Pontes, convoque um ministro para falar sobre qualquer assunto, via Senado. Você não vai conseguir. Você não tem nenhuma comissão contigo. Participe da confecção de pautas com a mesa do Senado, Marcos Pontes. Não temos ninguém lá. E nós estamos dando um passo agora ao apoiar quem já vai ganhar uma vaga na mesa e pelo menos uma comissão. Você vai poder, Marcos Pontes, a partir desse ano, né, convocar via essa comissão que vai estar com algum senador do PT. Atualmente não. Você está pensando, lamentavelmente, em você. Sabemos dos problemas, mas está pensando em você. Mais nada do que você. É lamentável isso aí. De vez em quando é obrigado a engolir sapo para você comer uma rã frita lá na frente. Para o povo brasileiro, não é para nós. Eu não quero uma comissão para
tem negócio. Eu não quero uma vaga na mesa para ter cargo. E quando você não tem uma vaga na mesa, em média lá 80 cargos por vaga, você está dando para outro partido de oposição a nós. Você está fortalecendo o outro lado, por uma ambição pessoal. É lamentável isso aí. E não vai, coisa rara de eu falar. Eu elegi você em São Paulo. Eu elegi você em São Paulo. Deixei de lado lá, entre eles, meu amigo Marcos Feliciano, que eu adoro no coração enorme. Tá? Mas deixei de lado o Marcos Feliciano para te apoiar. Esse é o pagamento? Queremos ideal? Sim, queremos ideal. Mas a única forma de nós sermos algo dentro do Senado e não sermos zumbis como somos hoje é ter um candidato. Se não conseguimos ganhar o Rogério Marinho, que é um baita do articulador, não vai ser com você agora. Agora pega a mão para todos nós, né? Não, porque o Bolsonaro, não sei o que lá. Pelo amor de Deus, pô, é a realidade. Vamos entrar numa guerra, temos que saber qual arma do inimigo, quais são as nossas armas. E onde nós podemos chegar, sem sacrificar a população. Boa sorte a você, tá certo? Boa sorte a você. Mas não é um trabalho em equipe. Estamos de olho em 26. Fortalecer o Senado Federal. Você tem votado conosco sem problema nenhum. Tem assinado as coisas que interessam, tudo bem. Mas nesse momento agora é outro momento. Mudou o clima. Olha o que nós estamos passando, que estamos sofrendo. Se nós tivermos a vice do Senado, se o projeto da anistia passar por lá, nós temos força para botar na hora do dia. Como está? Força zero. Essas pessoas vão continuar presas. Aqui sofrendo aqui em Brasília. 17 anos de cadeia. Então, temos que passar por momentos difíceis? Temos. Se a gente conseguir uma boa bancada em 26, número razoável, acho que dá 54 vagas. Eu acho que a centro, direita e direita, dá para fazer umas 40. Gente de outro partido também. A gente conversa com todo mundo, ó, como é que fica o Espírito Santo? Vão ter um candidato ao Senado ou não vamos? Vamos ter, tá? E outra vaga nossa? Não, vamos negociar com outro partido. A gente poder fazer 2 pessoas lá, se a gente lançar 2 do PL, se bobear não faz nenhum. E assim é no Brasil todo. Santa Catarina tem um excesso de candidato ao Senado. Vamos sobrar, pô. Tem 4 até o momento. Pelo menos 2 vão sobrar. A gente pode, quem sabe, outro candidato de outro partido. Se não der, não tiver afinado conosco, a gente vai estudar nosso. Acho que no mínimo a gente faz Santa Catarina. Rio Grande do Sul tem um excelente candidato no Rio Grande do Sul, tem 3 excelentes candidatos. Vamos ter que negociar. Está aqui o Rodolfo visitando aqui. É o nosso líder lá, um dos líderes nossos, lá no Mato Grosso do Sul. Lá está tudo certo, mas temos um candidato lá, ou candidata, né, ao Senado. Que a atual senadora que se elegeu usando meu nome é uma desgraça. Uma desgraça. Né? Não soma nada. Né? E a gente vai mudando, vai acertando. De vez em quando, eu vi hoje o Kim Paim, né? Sempre que eu posso, ouço o Kim Paim, de rebarba, escuta aqui o Pitório de vez em quando, não dá para ouvir todo mundo. Tá? O Kim Paim até me criticando, né? Eu fico feliz quando um amigo me critica. O amigo não passa a bater nas tuas costas e falar que você é bacana. Pô. Olha, o Bolsonaro, acredita, falou um adjetivo esquisito lá, não vou repetir aqui, mas acredita, elege o cara, e depois o cara dá uma volta nele. Não é volta em mim, não, dá volta no Brasil. Exato. Quantas pessoas eu tenho falado para deputado federal, senador, vocês são privilegiados. Vocês podem decidir alguma coisa, colaborar na decisão de alguma coisa. Você não vê muitas vezes o deputado agindo muito, né? Mas na moita ele trabalha. Olha o Negão do Rio de Janeiro. É meu irmão, pô. Brinco com ele, né? Que demorou um pouco mais para nascer, deu uma queimadinha. Estava comigo agora lá na Vista de Mambucaba, foi lá pegar um bronze. Tá? É amigo meu, pô. Amigo, pô. Tá certo? E vota com a gente, trabalha com a faz o possível, tem suas limitações. Tá? E colabora. Muito mais que outros. Que foi apelidado intergaláctico, o cara quer resolver o assunto. Só vê o lado dele, mais nada. Não quer pagar nada, né? Não quer sofrer nada. Olha, como é que fica a minha honra no meu estado se eu apoiar esse cara aqui? A gente vai crescendo, pô. Olha Mato Grosso do Sul. Estava lá, um caso lá, está discutindo, né? Lá o PSDB é um partido que sabe que está numa situação difícil. Está sendo cogitada a fusão com o PSD. Tudo bem, não tem nada a ver com isso. Tá? Mas muda o quadro de Mato Grosso do Sul, que é o estado mais forte no PSD. Alguns viriam para nós. Se houver essa fusão, virão ou não, não tem problema. Não tem problema nenhum. Tá certo? O que nós queremos é o bem lá de Mato Grosso do Sul. Ouso dizer até que temos uma deixa dúvida aqui. Não ligue para mim que eu não vou responder com Mato Grosso do Sul. Quase certo uma senhora candidata ao Senado em Mato Grosso do Sul. Uma das vagas está fechada, a outra está sendo negociada. Então, se tem algum homem candidato que está sendo negociado, procura aí o Valdemar, que eu posso falar com ele. Procura o Rodolfo e começa a conversar. Eu não sou dono das candidaturas lá em Mato Grosso do Sul. Tá certo? Mato Grosso do Sul é um estado que marcou a minha vida. Fiquei 3 anos lá, servi em UAC, né? O tempo que não tinha energia elétrica 8 horas por dia. Água encanada era um problema lá de infecção, né? Giardia, entre outras coisas. Não tinha asfalto, nem para Aquidauana, nem para Cidolândia, nem para Guia Lopes. E por aí, pô. Não tinha televisão. Você queria ver um jogo de futebol, você mandava uma equipe do Exército, no morro lá em cima, com a bateria, na repetidora, e você via o jogo com o olho fechado, tanto chuvisco que tinha. Assim, não estou reclamando, não. Eu paguei minha conta de fronteira, passei de ser, graças a Deus. Ali tinha um pessoal da velha guarda ali, lá em Uacre, naquele tempo era castigo, já vi em Uacre, eu fui por livre interesse, né? Chama-se interesse próprio. E tive acesso a muita coisa ali, muita coisa eu vi, aconteceu, marcou minha vida lá, em especial os subcomandantes marcaram minha vida lá em Uacre. Um deles foi o Ney Almeida Ferreira Diniz, que já faleceu, fantástico, uma vez quase eu matei um sobrinho dele, não tinha energia elétrica, estava sozinho em casa. De repente a porta se abre, eu atirei e fui para cima, graças a Deus eu não atirei, como as casas eram iguais, o sobrinho dele estava na minha casa,
quase que eu atiro no cara, tá certo? Graças a Deus eu tive bom senso de esperar uma fração de segundo. Muitas vezes o policial militar, se faz isso, morre. Exato. Tá, mas tudo bem. A minha vida marcou ali. Plantei ali, com mais 2 colegas, 60 hectares de arroz. Ralei igual um cão para perder pouco. Conheci o que eu agro ali. Presidente. Minha vida. Tenho muita esperança em poder colaborar em muito com o meu país ainda. Eu tenho certeza. E a minha pergunta era em cima disso. O senhor está com uma vida, né, do ponto de vista de história. Né, o senhor, primeiro que, se a gente voltar aqui para o interior paulista, o começo da jornada ali entregando jornal, né, começou não faz tempo. Aí tem, mas vamos partir para a vida. O Exército, né, aí tem a vereança no Rio, deputado federal, chega a presidência da República. O que faz o senhor continuar nessa luta, presidente? Porque o senhor poderia falar assim, ó, já fiz a minha parte, vou passar o bastão. Mas o que faz o senhor continuar com essa virilidade, essa vitalidade e essa força de continuar a lutar, hein, presidente? A idade, a experiência e a vontade de ajudar o seu país. Ué, Pitoli, eu não quero botar óleo diesel no teu chopp, não. Fui avisar que começou a cerimônia nos Estados Unidos. Eu tô louco pra ver lá. Então vambora. Você já começou. A informação que eu tinha que era 1h30 da tarde. Mas vamos lá, presidente. Mas vambora. Agradeço, presidente. Muito obrigado pela oportunidade. Quem sabe amanhã a gente pode conversar. Será um prazer. Eu espero o senhor aqui. Vai ser uma honra. Boa sorte, presidente. Obrigado, até mais.